Graça e paz, irmãos, tudo bem? Mais uma vez eu quero estar compartilhando com vocês aqui um pequeno texto da Palavra do Senhor, para nós refletirmos um pouco, porque é importante nos estarmos alimentando com a Palavra de Deus. O texto que eu quero ler essa manhã com vocês se encontra em 1 João, no capítulo 4, versículo 16 ao 19. E como tema desta mensagem, eu descrevi da seguinte forma: o antídoto para o medo. Vamos ler. Assim conhecemos o amor de Deus que tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Veja, eu quero estar falando com vocês aqui esta manhã sobre dois sentimentos, duas emoções humanas, que é o medo e o amor. Mas eu quero falar no amor no sentido ágape, um sentido que todos nós aspiramos em sentir, esse amor, que é o amor incondicional de Deus para com o ser humano, os seres vivos, melhor dizendo, e que podemos resumir como ponto central da nossa pregação, da mensagem que pregamos no Evangelho, que é exatamente o versículo lá de João 13, 16 e 17, muito conhecido, que diz: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Então, como nós podemos corresponder a esse amor tão grande, como diz esse texto, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, não no sentido de condenação. Deus não veio para condenar o mundo, mas para salvá-lo. E como nós podemos refletir esse amor? Como nós podemos corresponder a esse amor de Deus por nós? Nós passamos a amar a Deus, e a refletir esse mesmo amor, ágape, podemos dizer assim, quando passamos a ter o desejo de estar sempre fazendo o bem, não desejando o mal. Temos a inspiração de sermos voluntários por uma causa que não seja nossa. Quando passamos a olhar com compaixão para o próximo, somos impulsionados em realizar um simples ato de bondade, sem esperar nada em troca, ou nos preocuparmos em salvar o planeta. Então, todas essas coisas são formas de nós refletirmos a Deus, o amor de Deus, esse amor ágape, de estarmos refletindo esse amor com que Deus nos amou. É uma forma de nós estarmos fazendo com que Deus seja visto, ou seja conhecido por causa desse amor, que nós refletimos o amor que recebemos de Deus. Não existe um momento ou um lugar para sentirmos esse amor verdadeiro. Ele não se compra com dinheiro, esse amor. E nem mesmo se faz por merecer, ninguém o merece. Recebemos ele de graça, E nos faz querer, isso nos faz querer conhecer mais a Jesus, aquele que nos deu, essa introdução desse acesso a esse amor, de uma forma assim, direta, para entendimento, Quando o texto lá de João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, Jesus, seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui eu estou fazendo aquela alusão, aquela canção, que fala que o amor não se compra nem se merece, o amor se ganha, de graça o recebe. É exatamente essa canção que eu queria fazer uma alusão aí, só uma menção. E essa forma pura de expressão do amor, que nos ajuda a agir com compaixão e altruísmo, nos aproxima cada vez mais de Deus. Então, quanto mais nós colocamos em prática, quanto mais nós nos aperfeiçoamos esse amor, quanto mais nós buscamos a refletir esse amor de Deus, a sermos agradecidos por esse amor de Deus em nossas vidas, que entendemos que recebemos esse amor, e aí sim, cada vez mais nós vamos sendo de uma forma, expressando de uma forma pura esse amor, ela nos ajuda a nos aproximar de Deus, a cada vez mais, a sermos mais parecidos com o próprio Deus, como diz o texto que nós lemos ali, que somos, porque neste mundo somos como Ele,
Já o medo é uma emoção comum e que é sentida por todas as pessoas em diferentes momentos da vida. Segundo especialistas, o medo surge de um estado de ansiedade e, quando se manifesta, o organismo se prepara para uma possível reação. Há a liberação de determinados hormônios que causam aceleração dos batimentos cardíacos, ressecamento dos lábios e contrações musculares involuntárias. Podemos considerar aqui dois tipos de medo: os medos reais, que nos protegem dos perigos, e os medos irreais, que são criados pela mente e nos impedem de explorar todo o nosso potencial. Veja, os medos reais, eles estão associados à situação de defesa natural, aquelas que realmente oferecem risco, que é o medo de altura, o medo de se machucar, por exemplo, a saltar de paraquedas, ou alguma coisa do tipo, né? E os medos irreais ou emocionais, eles dizem respeito ao temor de passar por alguma situação que provoca um sentimento limitante, né? Ou de prejuízo emocional, que é o medo de se fracassar, o medo de ser rejeitado, o medo de ser criticado, abandonado, as frustrações. Então este medo aí é o medo irreal. Então perceba, é natural que tenhamos medo, muitas vezes assim, há uma defesa do próprio organismo do medo real aí, né, de nós termos cuidado, de repente, a não arriscarmos, né, não sermos, arriscarmos a nossa vida, vamos dizer assim, né, ou corremos risco de repente acontecer um acidente ou qualquer coisa assim. Esse é um medo natural, é o medo natural. E o medo irreal é aquele que nos faz muitas vezes paralisar, de não conseguirmos prosseguir, de nos limita, de nos faz sentir fracos, e muitas vezes é um medo que nos faz com que nós não usamos o nosso potencial como seres humanos, como seres racionais, né, como pessoas que adoram a Deus até com a sua inteligência, com a sua capacidade, né? Com a transformação da mente, né? Então, nesse sentido, que ele nos paralisa e nós às vezes não conseguimos prosseguir, e aí isso causa muitas dificuldades, precisam ser tratadas em nossas vidas, precisamos ser limpos disso, tendo que trabalhar isso muitas vezes, né? Para que possamos continuar agora, levantar e continuar a nossa caminhada. Então veja, é uma tendência natural de nós sentirmos medo diante daquilo que nós desconhecemos. Porém, como filhos amados de Deus, não devemos ficar temendo e temer o futuro. O amor de Deus é quem nos salva, nos dá poder, nos abençoa, opera em nós e alcança outros através de nós. Então é esse amor que refletimos, esse amor que opera em nossas vidas, lá que aceitamos, que compreendemos, que entendemos a obra de Jesus, que passamos a entender a obra de Jesus, né, que Deus enviou o seu Filho para me salvar, para te salvar, e é exatamente por causa disso nós refletimos de uma forma esse amor, né, de uma forma constante esse amor, nós fazemos coisa por amor a Deus, né, por amor ao próximo, por amar ao próximo, e é isso que faz com que outras pessoas sejam alcançadas pelo amor de Deus, também conheçam o amor de Deus, são muitas vezes curadas e muitas vezes têm um sentimento, são libertas, né, por causa desse amor, tá? Porque esses medos, né, os seus medos, os seus receios, são libertos por causa desse amor. É exatamente nessa questão, né? nessa fórmula, vamos dizer assim. Nós refletimos o amor de Deus, e o amor de Deus alcança outros, né? Não só a nós, mas outros que estão à nossa volta. E por isso, o antídoto para o medo é conhecer o amor em sua totalidade, esse amor em sua totalidade. O amor sendo aperfeiçoado em nós diariamente e constantemente. Veja que não é só uma vez, um momento, eu entendi que Deus me amou, pronto, acabou aí. Não, eu preciso agora estar trabalhando isso em minha vida, refletindo esse amor, fazendo coisas que façam com que o próprio Deus seja glorificado em minha vida através dos meus atos, as pessoas possam ser alcançadas, né? E nós vemos aqui, por exemplo, nesse momento, estamos vendo essa situação aí desse vírus que tem atormentado muito a vida de nós todos, né? Não só aqui no Brasil, mas isso de uma forma mundial. Nós temos visto pessoas que têm, por exemplo, como eu que moro em condomínio, pessoas que têm feito
de repente se colocar à disposição daqueles que têm um grupo de risco maior para poder ajudar, para poder fazer compra e tantas outras coisas. Isso são atos de amor que refletem a Deus, o cuidado de Deus, né? Mesmo em tempos difíceis, em situações atípicas, temos a capacidade, né, de nos tornar, de fazer boas ações, de nos voluntariarmos para certas coisas, e sem pensando em nada em troca, né? Sem ter um objetivo de uma troca, e sim porque nós fazemos isso de graça, pela graça, como foi nos recebido também, como recebemos também esse amor, de forma de graça, sem paga, sem nada, né? Então é essa expressão, essa forma, esse movimento, vamos dizer assim, desse aperfeiçoamento diário que precisamos ter constantemente em nossas vidas, que precisamos colocar em prática aí, as nossas ações, elas têm que vir com amor, né? Não vir com um sentimento de facilitação ou de sentimento de repente de proveito, mas um sentimento de verdade, né? De que fazemos aquilo porque cremos num Deus amoroso, um Deus que nos abençoa, um Deus que nos deu aquilo que poderíamos de maior conquistar, que seria a salvação da nossa alma, porque nós cremos, porque aquele que está em Cristo, uma nova criatura se forma, aquele que está em Cristo tem sido cuidado pelo Senhor, nós cremos assim, né? E tem um contato com Deus, tem se assemelhado às ações de Jesus, e essas ações, como Jesus nos demonstrou, que precisamos fazer, precisamos demonstrar o amor àquele mesmo sem o conhecê-lo, mesmo aquele próximo, né? Muitas vezes num sentimento, as pessoas, num sentimento muito egoísta, acabam olhando só para si. E quando nós olhamos para o outro, nós estamos refletindo esse amor ágape, esse amor de Deus, né? Porque o Senhor tem nos colocado de uma forma especial. E acima de tudo, nós tendo experimentado este amor em nossas vidas, podemos expulsar o medo dos nossos corações. Quando a gente experimenta esse amor, a gente consegue ter essa condição de expulsá-lo dos nossos corações, o medo, né? O medo do nosso coração, porque Cristo nos libertou. E aí nós sabemos que nós temos essa relação com Deus, né? De sermos aperfeiçoados a cada dia, porque Ele nos chama, assim como lá está escrito em 1 Pedro 2,9, vocês, porém, são geração eleita, um sacerdócio real, nação santa, um povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja, Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para que nós refletíssemos as suas verdades, para que refletíssemos quem Ele é e o que Ele fez em nossas vidas e o que pode fazer na vida daqueles que estão ao nosso lado. Por isso não devemos ficar preocupados, meus amados, com o futuro. O que acontecerá o amanhã depois que tudo isso passar, né? Como eu já disse, nós estamos vivendo um momento atípico, um momento difícil, onde todos estão aí lutando, né, por uma causa. Claro que temos medo de uma contaminação, de sermos contaminados por esse vírus, mas também temos que tomar cuidado para que isso não cresça de uma tal forma que nós ficamos apavorados até só de pensar de sair de casa. Também não podemos ter este medo tão gritante assim. Claro, logicamente, nós temos que tomar os cuidados, aí está aí todas as autoridades de saúde do nosso país ou do mundo, dizendo quais os cuidados que devemos ter, como que nós devemos agir, para que possamos passar por isso, né? Para evitar que nos contaminarmos, ou até mesmo, enquanto não há uma vacina, não há um tratamento, para que haja o mínimo possível de infecções. Mas o que a gente não pode deixar com que isso paralise a nossa vida precisa continuar. Aí, como lá em Mateus, o texto de Mateus, para resumir bem isso que eu estou dizendo, nós podemos ler ali do capítulo 6, do versículo 25, 33 e 34, para resumir bem esse texto, que está escrito assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? O corpo mais importante que a roupa? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então veja, o mal que estamos vivendo hoje, que baste por hoje. O mal de amanhã se preocupa com ele. O amanhã vai se preocupar com ele. Então, que nós possamos permanecer no amor, permanecer em Deus,
né? Porque é necessário sermos aperfeiçoados por esse amor. E ser aperfeiçoado por esse amor significa estarmos permanecendo em Deus até o dia que nós os veremos face a face, pois Deus é o nosso Pai amoroso que nos deseja salvar. Amém? Era isso que eu queria conversar com vocês essa manhã, compartilhar com vocês essa manhã. E eu tenho certeza que o Senhor vai te ajudar a vencer todos os medos, quer sejam eles reais e irreais de sua vida. Eu creio nisso. Que Deus abençoe você. Em nome de Jesus, fique na paz.